Olá a todos, boa noite. Me chamo Mirelle, sou docente do curso de farmácia na Faculdade São Francisco da Paraíba e hoje nós falaremos sobre o Centro de Informação de Medicamentos, SIM. Iniciarei falando sobre a sua definição e alguns requisitos e Tainá e Marília concluirão o nosso estudo hoje sobre o SIM. O SIM ele se caracteriza por fornecer informação farmacológica, terapêutica e toxicológica atualizada e confiável. São definidos como unidades operacionais que proporcionam informação técnico-científica sobre medicamentos de uma forma objetiva e oportuna, constituindo uma ótima estratégia para atender necessidades particulares de informação. É uma alternativa para facilitar o acesso e a disponibilidade de informação, diminuindo os custos hospitalares pela racionalização do uso de medicamentos. Como falamos, o SIM ele é definido como local onde analisa e reúne e fornecem também informações sobre medicamentos. Não possui fins lucrativos, porém existe a necessidade da renovação de fontes de informação, pagamentos de honorário. Entre as atividades desenvolvidas pelos centros estão responder perguntas aos profissionais de saúde e ao público, auxílio às equipes médicas e de enfermagem em suas decisões envolvendo medicamentos, revisão do uso e atividades de pesquisa sobre medicamentos, execução de programas de medicina baseada em evidências, informações toxicológicas, suporte às comissões de farmácia e terapêuticas e comissões de infecção hospitalar, participação na elaboração do formulário terapêutico, notificação de alerta sobre segurança e qualidade de medicamentos, entre outros. O financiamento do SIM é normalmente provido pela instituição que o comporta, mas também pode ser institucional e convênios e institucional de projetos. Existem alguns requisitos para o funcionamento do SIM e um deles é esses dois, que é contar com um farmacêutico especialista em informação sobre medicamentos e ter uma bibliografia atualizada e reconhecida. A função do SIM, em geral, é trabalhada com duas funções básicas, que é o desenvolvimento de informação passiva e a informação ativa. A informação passiva, ela vai responder questionamentos a respeito da farmacoterapia relacionada a um determinado paciente. E essa informação passiva vai dizer respeito à atividade de espera do farmacêutico informador, onde não pode interferir no tipo de informação que lhe foi solicitado e deve esperar passivamente que o interessado lhe faça a pergunta, ou seja, iniciar a comunicação depende do solicitante. Já a informação ativa, ela representa por atividades de educação e difusão da informação sobre medicamentos. Então, a iniciativa nesse quesito vai partir do farmacêutico, o informador, no qual ele vai analisar qual é o tipo de informação que é possível ser passada para os usuários, podendo necessitar e encontrar uma via de comunicação para suprir estas necessidades. Os recursos humanos de informação, elas são divididas em fornecer cuidados focados no paciente, trabalhar em equipe multiprofissional, empregar práticas baseadas em evidências, aplicar melhorias na qualidade e utilizar da informática. O número de profissionais especializados depende do tipo de serviço prestado e o grau de desenvolvimento do SIM. É importante que o serviço conte com o apoio de secretaria para questões administrativas e de organização de serviços prestados. Recomenda-se também que o estabelecimento de programa de treinamento adicional e atualização de conhecimentos para os profissionais do SIM, e também é aconselhado que centros de informações já bem estruturados estabeleçam intercâmbios com os centros em desenvolvimento para que auxiliem em educação, treinamento e compartilhamento de experiência. O SIM também realiza atividades para fornecer informações com a finalidade de solucionar problemas relacionados a medicamentos e farmacoterapia.
Para isso, o processo do trabalho deve envolver recebimento de perguntas, busca e análise de informações, elaboração de respostas e recomendações, documentações e arquivamento de avaliações tanto de qualidade como da obtenção da solução dos problemas solicitados. E para que haja esse fornecimento de informações específicas sobre os medicamentos, é importante uma abordagem sistemática traçada de um plano de busca eficiente e de alta qualidade. É onde vão entrar as fontes. E ao realizar essas buscas, não pode ser ao acaso. Provavelmente os resultados serão uma perda de tempo, uma confusão e uma distração, e ainda as formações em demasia e, consequentemente, desnecessárias. Para isso, elas são estabelecidas em três fontes, que é a fonte primária, a fonte secundária e a fonte terciária. A literatura especialista em processo de informação sobre medicamentos recomenda que obedeça a uma ordem lógica de fontes de informação, começando pela literatura terciária, que são as informações documentadas no formato condensado, por exemplo, livros, e como exemplos de livros a gente tem o Goodman e Gilman, USP, Micromeds e Tricel. Segundo, vem as fontes secundárias, que são os serviços de indexação e resumo de literatura primária, exemplo, Medline, International Pharmaceutic Abstract. E, por último, as fontes primárias, que são os artigos, os estudos de casos relatados em ensaios e pesquisas farmacológicas publicados em revistas biomédicas, onde aparece pela primeira vez qualquer informação, que são os estudos inovadores. Normas de funcionamento. Para um bom desempenho de um SIM, deve-se estabelecer normas para o seu pleno funcionamento. Para tanto, priorizam-se as consultas relacionadas a um paciente específico, deixando que as consultas de informação geral sejam atendidas por ordem de chegada. Todas as atividades, sobretudo as respostas à solicitação dos estudantes ou profissional de treinamento, deverão ser supervisionadas pelo profissional farmacêutico responsável pelo serviço. Antes do repasse da informação, sendo que estas, inclusive as fornecidas por telefone, devem ser registradas de forma adequada em formulário específico. Assim, deve-se manter um arquivo dos formulários com todas as consultas respondidas. As consultas de informação geral devem ser acompanhadas a fim de determinar se a resposta satisfez as necessidades do solicitante ou se requer ajuda posterior. A informação sobre o medicamento e agentes tóxicos solicitados por qualquer pessoa que não seja um profissional da área da saúde deve ser atendida e respondida com caráter educativo e orientador. É vedado, ao SIM, recomendar medicamentos ou indicar a suspensão de tratamento instituído pelo médico responsável sem a autorização do prescritor. O paciente deve ser orientado a retornar ao médico. A equipe técnica do SIM não pode informar o emprego de um fármaco ou medicamento para um propósito que não seja respaldo na literatura oficial ou reconhecido internacionalmente. Em se tratando de suspeita de reação adversa medicamentosa, deve-se orientar o paciente sobre esta possibilidade e recomendar que ele retorne ao médico prescritor. A informação fornecida sobre regimes terapêuticos relacionados com o paciente em particular deve ser considerada uma recomendação. A decisão final de sua aplicação ao paciente é responsabilidade do médico, já que só ele está legalmente autorizado para indicar um tratamento específico ao paciente. Caso a resposta não fique pronta no período acordado com o solicitante, comunicar-lhe e estabelecer um novo prazo.
sempre que julgar necessário ou quando for solicitado, anexar a documentação sobre o assunto. Procedimentos para informação passiva. A informação passiva, ou seja, a solicitação de uma informação sobre medicamentos, SI, deve ser prioridade de um SIM. Esse é um esquema para o atendimento de uma SI, seguido da descrição dos procedimentos para seu recebimento e registro. As consultas podem ser efetuadas por telefone, correio eletrônico ou pessoalmente. Todas as informações são confidenciais, a menos que o solicitante disponha em contrário. Esse exemplo de fluxograma descreve como deve ser formulada uma resposta de um questionamento sobre medicamentos, de acordo com a ficha de solicitação. Deve-se verificar de algumas solicitações semelhantes já foi respondida e, em caso afirmativo, atualizar a resposta. Aqui são 2 modelos de pergunta e resposta direcionadas a um sim e que pode exemplificar respostas elaboradas a partir de um SI. O enfoque da resposta varia de acordo com o tipo de pergunta formulada e com o grau de instrução do solicitante. Na elaboração das respostas, utiliza-se das seguintes fontes: fonte terciária, que responde geralmente 90% das SI, e em seguida as fontes secundárias e primárias, caso necessário. Após a consulta às fontes, redigir e revisar a resposta. Deve identificar quem respondeu à solicitação, numerar a solicitação recebida e colocar-se à disposição para qualquer questionamento eventual. As referências consultadas devem ser listadas no final de cada resposta. A resposta deve ser transmitida para o solicitante pela via indicada pelo mesmo, lembrando-se de que não deve deixar acumular solicitações sem resposta. Após o período estimulado pelo SIM, entrar em contato com o solicitante para verificar quais decisões foram tomadas a partir da resposta fornecida. As respostas formuladas, depois de digitadas, devem ser devidamente arquivadas. As SI devem ser arquivadas de acordo com uma sequência numérica ou de acordo com o assunto. Deve-se imprimir uma cópia para ser arquivada e a outra para ser enviada ao solicitante, se esse assim o desejar. Estas SI são responsáveis pela construção paulatina do banco de dados de um SIM. Todas as respostas devem ser catalogadas e arquivadas por nome genérico do fármaco. Procedimentos para atividades administrativas. Os documentos enviados pelo SIM deverão estar assinados pelo coordenador e todos deverão ter uma cópia arquivada em pasta apropriada no arquivo físico, por ordem cronológica. Todos os documentos deverão ser gerados em computador e gravados em arquivos específicos. Deverão conter o cabeçalho e rodapé, com a identificação completa do serviço. Toda fonte de informação do SIM deverá ser utilizada de modo adequado, observando-se as boas práticas de conservação do material. Após a consulta, as referências deverão retornar ao mesmo local de onde foram retiradas. O SIM poderá estar aberto para consulta
as suas fontes por meio de autorização prévia da coordenação do serviço. Entretanto, apenas o pessoal pertencente ao serviço está autorizado a solicitar empréstimos da referência bibliográfica do SIM, desde que o combinado previamente com a coordenação e devidamente registrado os dias e as horas do empréstimo e da devolução. Toda primeira semana de cada mês é recomendada a realização da estatística por meio de lançamentos em programas específicos dos dados referentes à SI recebidas no mês anterior. A primeira imagem é um exemplo de informativo elaborado por um SIM para divulgação interna na instituição. Na segunda imagem, é uma proposta de um fluxograma para a produção de um boletim informativo. E esse é um exemplo de encarte que pode ser inserido nos boletins com a finalidade de obter a opinião dos leitores sobre os temas abordados e sugestões de melhoria. Essa é uma proposta de um formato para compilar as SI. Entretanto, este período é flexível e varia de acordo com a demanda e a disponibilidade de pessoal. Os objetivos da realização deste controle é detectar falhas no fluxo e permitir mudanças na rotina e identificar demanda e tipo de informação passiva necessária para que estas informações sejam respondidas rapidamente e de forma fidedigna com a literatura científica. O SIM necessita de biografias específicas e atualizadas. Bom, esse foi o nosso trabalho e estaremos disponíveis para tirar as dúvidas, caso venham a ter. Obrigado pela atenção de todos.